Seja muito bem-vindo ao Repercussão Geral, podcast que é um oferecimento do Instituto Harrison Leite em parceria com o NEAD, Núcleo de Estudos Avançados em Direito Empresarial. Eu sou o Gustavo Niela, advogado e hoje host aqui do podcast. Estou aqui hoje com Felipe Rendel, que será meu co-host. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe Rendel. Vou conversar um pouquinho com vocês hoje por aqui. Pessoal, hoje a gente está com um convidado assim, mais do que especial, Alan Turano, doutor Alan Turano, ele que é bacharel em Direito pela UFRJ, LLM em Direito Empresarial pela FGV, Direito Rio. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige, viu, Alan? Beleza. Mestre pela Unirio e doutorando em Propriedade Intelectual e Inovação pela Academia do INPI. Professor da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, colunista do Migalhas e também já foi diretor do DREI, além de advogado e DPO da SAF do Botafogo. Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Fala, Alan. Pra gente começar aqui, meu irmão, eu te apresentei, mas uma coisa é como o nosso currículo nos apresenta, outra coisa é como nós nos enxergamos, né? Meu amigo, como é que você, para quem não te conhece hoje, como é que você se apresenta? Professor, advogado, ex-diretor do DREI, DPO de SAF, cara, multitarefa. Não, vamos lá. Vamos lá. Digo para você que eu sou meio professor, meio advogado, meio professor. Tem momentos da minha vida em que eu estou mais concentrado em um, tem momentos da minha vida em que eu estou mais concentrado em outro. Mas, sem dúvida alguma, assim, apesar da vocação e do amor pela docência, no final das contas, o que movimenta boa parte do dia é a advocacia. Então, a coisa de uns 8, 9 anos, a minha advocacia, que sempre foi do direito empresarial, nesses últimos quase 10 anos, ficou centrada em empresas do mercado do entretenimento. Começou com algumas empresas de mídia, avançou para atletas olímpicos, continuou com influenciadores digitais e, basicamente, quem depende da internet para ofertar produtos, serviços, ou mesmo para desenvolver sua carreira e a venda da sua imagem lá. Isso fez com que eu tivesse muito contato com plataformas de streaming, com o esporte, por exemplo, dessa lógica do entretenimento. Então, se você perguntasse hoje e resumisse, eu diria que eu sou um advogado que lá fora a gente costuma chamar de transactional lawyer, que é um advogado de operação, de negócios, acima de tudo, focado na indústria do entretenimento. Então, eu diria para você que boa parte dos clientes que eu atendo hoje, eles têm aí correlação com essa indústria e, claro, assim, enquanto advogado, eu sigo atuando o que eu já faço há mais de 10 anos, representando empresas de todos os segmentos. Saúde, metalurgia, enfim, eu ainda tenho clientes nesse segmento de instituição financeira, mas o mercado do entretenimento é o que tem dominado a minha atuação nos últimos anos. Show de bola, excelente. E eu sei que você é doente pelo Botafogo, né? Eu sou flamenguista, viu? Então... Mas essa história de você ser DPO do Botafogo, como é que isso aconteceu? Só uma curiosidade mesmo, não tá nem na nossa pauta aqui. Não, legal. Bom dividir isso, assim. Eu sou torcedor apaixonado pelo Botafogo, sou, inclusive, associado do Botafogo no Botafogo Futebol e Regatas, que é o clube histórico, centenário, que ainda adota a forma de associação, né, uma entidade sem essa finalidade de distribuição de receita, né, o que se chama vulgarmente de sem fins lucrativos, e sou um torcedor de carteirinha apaixonado. E aí, desde adolescente, desde que eu comecei a dar meus primeiros passos no direito, eu dizia assim, em algum momento eu vou estar envolvido na vida do Botafogo. A vida política nunca foi algo que me interessou muito dentro do futebol, mas de querer ajudar, de estar no dia a dia, trabalhar efetivamente. Eu lembro até que foi curioso, porque no iníciozinho da faculdade, mandei aqueles e-mails que você manda de maneira pretensiosa, mas despretensiosa ao mesmo tempo, que quero um estágio, etc. Não recebi nenhuma resposta. Mas a vida seguiu, fui consolidando a minha carreira como advogado aqui no Rio de Janeiro, depois eu fui atuar em Brasília, no Ministério da Economia, à frente do DREI, e quando eu saio do Ministério da Economia, pela função que eu ocupava, foi necessário me submeter a um período de quarentena legal. E nesse período de quarentena legal, um companheiro meu de profissão, coincidentemente assumiu o cargo de diretor jurídico no Botafogo, e aí ele me convidou para que eu passasse a integrar junto dele, o jurídico, mais à frente da pasta de dados, lidando com Lei Geral de Proteção de Dados, que é algo que eu acabei desenvolvendo ao longo da minha atividade profissional. Eu sou um advogado principalmente de societário e M&A, mas ao longo dos anos, muito pelo que eu falei para vocês, a minha clientela veio me demandando
temas adicionais ao direito empresarial, ou melhor, adicionais ao direito societário, porque dá para a gente ler tudo como direito empresarial, Sim. como é o caso da propriedade intelectual, marcas em especial, a parte de direito autoral e a parte de proteção de dados. E aí eu recebi um convite para me juntar ao Botafogo na qualidade de DPO. Estive no Botafogo nos últimos 3 anos, deixei o Botafogo agora recentemente, concluí exatamente 3 anos lá, e deixei o Botafogo e vivi um dos melhores momentos da minha vida pessoal e profissional, dando o Botafogo ser campeão de tudo, vivendo um ano mágico em 2024 e fazendo parte disso. Então, foi bem bacana. Mas basicamente aconteceu com o convite de um profissional que confiou muito em mim, hoje um amigo de coração, que me chamou para fazer parte desse projeto. Foi um projeto até que é legal de dividir assim. Os clubes de futebol, eles têm muitos advogados internos que são exclusivos e ele tem uma série de prestadores de serviço que não são. No meu caso, até pelo movimento de carreira que eu estava, eu optei por ser um prestador externo. Então, eu figurei na posição que a gente chama de DPO as a Service. Eu prestava o serviço de uma empresa que eu tenho especializado nisso, um dos CNPJs que eu tenho, voltado à prestação desse serviço. E aí eu tive Botafogo como cliente, na realidade, durante esses 3 anos, até concluir meu ciclo recentemente. Excelente. Isso que você trouxe para a gente dá um insight legal. Tem muito estudante que nos acompanha e é engraçado que todo mundo sempre pergunta muito sobre carreira, sobre como planejar e assim, a minha experiência, pelo que você falou, é muito parecida. Você planeja a sua carreira de um jeito, mas os clientes acabam moldando, né? É importante planejar, é importante, obviamente, saber o que você quer, para onde você quer ir, mas você não pode estar fechado, né? Tem que estar aberto para o que o mercado vai te oferecer. Eu comecei no direito tributário, mas por uma necessidade do escritório mesmo, de desenvolver uma pasta, caí no direito empresarial e aí, fazendo um gancho contigo, quando eu precisei me especializar no empresarial, a doutrina a gente tem, pegava livros, estudava, mas a prática do empresarial é aquela que mais se distancia para mim na faculdade, entre o que você estuda e a prática. De todas as disciplinas lá, direito penal é um pouco mais próximo, família é um pouco mais próximo, direito empresarial, o que você estuda nas faculdades hoje, na graduação, é muito distante da prática. E aí foi quando eu conheci a EFI, logo lá no início, e foi o diferencial para mim, para poder pegar essa prática também do dia a dia, e aí também com o tempo, né, com as demandas, os desafios, você vai aprendendo. Então, às vezes a gente planeja uma coisa e a vida não entrega outra, né? Mas, cara... Sem dúvida, e até pegando um último gancho nisso, algumas coisas é até impossível da gente planejar, porque, por exemplo, quando eu fiz a graduação, não existia a Lei Geral de Proteção de Dados. E a função que eu exerci no Botafogo também não existia no Brasil. Foi uma função que foi criada à base de canetada, reproduzindo o que já era feito em outros países, em especial na comunidade europeia. Essa função de DPO, de Data Protection Officer, não existia em lei no Brasil e passou a ser obrigatório. E aí surgiu para mim uma oportunidade que veio com uma lei de 2018, que entrou totalmente em vigor em 2022, e eu vou para o Botafogo em 2023 para ocupar essa posição. Então, se alguém chegasse para mim e falasse assim, qual é o teu sonho ainda na faculdade? Eu dissesse, quero ser DPO do Botafogo, seria impossível, só se eu tivesse uma bola de cristal, porque não existia isso. Então, é claro que também, quando a gente fala sobre a clientela nos ajudar a moldar a carreira, não é sobre terceirizar a decisão da nossa vida. Né? Não é porque um cliente, por exemplo, começa a ter muita demanda, sei lá, em ambiental, que eu vou virar um advogado ambientalista. Perfeito. Pode até ser que isso aconteça, mas você tem que ter, claro, as rédeas daquilo que você visualiza. Para mim, entrar no mercado do entretenimento foi uma decisão inicialmente inesperada, mas ao mesmo tempo consciente, porque eu vi muita projeção nisso. Então, assim, eu começo a trabalhar com entretenimento em 2017. Então, vai completar aí quase 10 anos que eu tô nessa área. E ali, por exemplo, um dos primeiros clientes que eu passei a representar via escritório, né, não um cliente pessoal, mas via escritório, foram plataformas de streaming como a Netflix. E quando você olhava em 2017 para a Netflix, já era o futuro, mas já era a realidade também. Hoje, quando você fala em plataforma de streaming, olha como é que o mercado se pulverizou, olha como é que a economia está concentrada, última transmissão de Copa do Mundo sendo feita pelo YouTube. Então, foi algo que eu enxerguei lá atrás e vi assim, cara, não era o que eu tinha pensado, mas faz muito sentido. E aí eu acho que um pouco nisso na hora de você traçar a sua carreira. Você tem que ter uma visão, claro, de 5, 10, 15 anos, mas estando ali maleável para fazer os ajustes que fizerem sentido. Perfeito. Você ia fazer um comentário? Sim, uma pergunta. Para um cargo de DPO, você chegou a fazer alguma formação específica? Porque eu já vi que tem alguma coisa assim internacional, certificação internacional, esse tipo de coisa. Você chegou a ter acesso a algo sobre isso?
É legal dividir isso, né? O que acontece é quando tem limão, a galera faz limonada. Então, o que aconteceu? Assim que a lei foi editada no Brasil e teve todo um período longo de vacatio legis, começaram a surgir muitos institutos e entidades educacionais fazendo cursos e outras que se aproveitaram desse pulso de mercado para vender as famigeradas certificações. Então, para você que está aí, por exemplo, navegando no LinkedIn, vai colocar lá a sigla de alguém, você vai ver que tem algumas siglas referentes a profissionais de privacidade e proteção de dados, tal como o pessoal bota MSC para mestre, PhD para doutor, né, numa linguagem mais global, começaram a surgir algumas siglas representando certificações em relação ao desempenho disso. Eu sempre fui muito cético em relação a essas certificações, porque no final do dia o que é, tá? É como existe muito no mercado financeiro. Você se submete a uma prova, se você conseguir obter tal resultado, eles te dão lá aquela titulação. Só que assim, ainda que prova seja um indicador, ele não é o mais relevante, sem dúvida nenhuma, de qualidade profissional. E ao mesmo tempo, eu via mais os profissionais entregando credibilidade e certificações do que as certificações entregando credibilidade aos profissionais. Então, muita gente que começou a desenvolver na carreira lá em 2018, 17, 16, foi atrás dessas certificações e eu falei, cara, não é uma coisa que me agrada muito. Mas eu fiz um mestrado em Direito e Políticas Públicas na Federal aqui do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, e ao desenvolver o meu projeto de mestrado, eu quis juntar esses dois mundos. Então, como era em Direito e Políticas Públicas, eu tinha uma habilidade muito grande para decidir sobre o que falar. E como a lei tinha sido editada recentemente, eu falei, cara, eu vou fazer o meu mestrado com um projeto de dissertação voltado em proteção de dados, mas voltado também para o empresarial, que sempre foi minha base. Então, eu, no mestrado, desenvolvi um projeto de dissertação sobre a designação, o apontamento de DPOs em pequenas empresas e em companhias abertas. Eu olhei para os dois polos totalmente opostos uns aos outros. Empresas pequenininhas e empresas gigantes. Fiz uma pesquisa extensa, inclusive, sobre as companhias abertas no Brasil, que já tinham nomeado um DPO ou não. E aí eu usei o meu mestrado como uma forma de poder comunicar para o mercado a autoridade técnica, que eu já tinha pela prática com os clientes. Sim. Foi isso que me credenciou a efetivamente atuar. Mas eu usei o mestrado para isso. E aí, muito tempo depois, em 2024 ou 2025, agora está me fugindo só, não foi em 2025, eu fui para a Holanda, na Universidade de Maastricht, que é reconhecida aí globalmente como um dos maiores centros, se não o top 1, em ensino de proteção de dados. E aí lá eu me submeti a uma certificação, mas uma certificação global e de uma instituição essencialmente acadêmica, mais focado na questão de ser um hub de estudo do que de ficar vendendo certificado para a galera botar no LinkedIn. Então, assim, não tem um nomezinho para você botar no nome, mas a minha formação profissional veio lá da Holanda. Excelente. Essa introduçãozinha aqui trouxe alguns insights legais e umas lições valiosas, mas vamos para o tema que a gente escolheu aí para o nosso bate-papo. Media for Equity. Alan, para o ouvinte, explica para a gente aí o que é esse Media for Equity, qual é a diferença disso para uma permuta publicitária, etc. Vamos lá. Legal, vamos lá. A gente começa aqui então com um tema que tem uma nomenclatura em inglês. Dentro do mercado empresarial é muito comum a gente se deparar com isso. São vários termos. É importante assim, a gente fala cada vez mais de uma economia global. Então o inglês acaba sendo o centro de comunicação para que as pessoas consigam entender do que a gente está tratando. Mas a gente poderia traduzir Media for Equity numa tradução muito literal e não tão boa assim, como a mídia por participação societária, a publicidade por participação societária. E aí o que isso quer dizer para o direito empresarial e onde é que isso entra aqui na prática do advogado? É muito comum já no Brasil, há muitos anos, o mercado publicitário se valer de celebridades para divulgar produtos ou serviços. Então, para a gente aqui que vem de uma geração, aí, eu estou com 33 anos, imagino que alguns de vocês estejam aqui próximos a isso também, a gente cresceu muito vendo propaganda de comercial na televisão. Então, estava assistindo uma novela, entrava lá. Estava assistindo futebol, entrava comercial. Estava assistindo um filme mesmo que fosse passando na TV aberta, o filme era interrompido para fazer um comercial. E nesse comercial era muito comum a gente ver os famigerados atores globais, né? Então, o cara que às vezes tinha uma referência muito grande na novela, depois fazendo lá a divulgação de um produto ou de um serviço. Então, o mercado publicitário brasileiro, ele sempre foi muito ancorado em pegar emprestada a credibilidade, o prestígio, o hype de artistas. Fossem eles atores, fossem eles cantores, fossem eles quem fosse.
De uns anos para cá, o dinheiro do mercado publicitário ele tem saído da televisão aberta e migrado para outros canais, em especial a comunicação via internet. Isso representou uma queda expressiva no faturamento, inclusive, das empresas de radiodifusão, né, de sons e imagens, as companhias, as TVs abertas, e fez com que muito dinheiro circulasse na internet. Só que eu não sei vocês. Cara, se eu assisto meia hora de televisão por dia, é muito. Muitas vezes é de manhã, colocando ali no noticiário, etc. Mas assisto muito pouco televisão e quando eu vou assistir é mais um streaming. Quando eu não estou vendo no celular, é que eu vou ver na televisão. Então, o que acontece? O mercado mudou completamente. Então, antes, era aquela coisa assim, você pegava lá o grande casal que tinha sido par romântico na novela das 8 da Globo e você fechava uma publicidade com ele para vender carro, para vender o que quer que seja. Hoje, o que o mercado já percebeu? Cara, muita gente nem assiste novela, muitos desses atores já não são mais tão famosos assim pelas gerações mais novas, e isso migrou com a figura justamente dos influencers ocupando esse espaço. E aí onde que entra o Media for Equity nisso? O mercado publicitário há alguns anos, ele tem migrado para a contratação de pessoas que efetivamente causam influência no público, que continuam sendo atores, continuam sendo artistas, cantores, mas passaram também uma figura mais aí moderna, que é essa figura dos influenciadores digitais. Pois bem, quando você é contratado por uma publicidade, a pessoa vai lá com você, fecha um escopo, te paga um cachê. Então você faz a publicidade, empresta a sua credibilidade, empresta o seu nome, empresta a sua imagem, divulga um produto e serviço. Pode dar muito certo e as vendas extrapolarem, pode não dar tão certo assim, pode ficar na mesma, pode eventualmente até levar um prejuízo, se aquela pessoa depois se envolve num escândalo, alguma questão de reputação. Mas fato tradicionalmente, o mercado publicitário era um mercado que envolvia o pagamento de cachê, remuneração fixa. Entregou, recebeu, acabou. O que muitas dessas pessoas, vou botar assim, celebridade no geral, começaram a enxergar? Cara, às vezes, com a minha imagem, aquela empresa ganha muito mais exponencialmente do que o cachê que é pago. Eu preciso abocanhar uma parte disso. Isso a gente tem expresso até no mercado cinematográfico. Sim. O caso do Michael Jordan com a Nike é um caso mega, né? Aí. Exatamente. Então, é um caso mega difundido de você passar, além de ganhar efetivamente o seu cachê, você ter uma fatia de vendas, com royalties. Sim. Existem várias formas da gente implementar isso juridicamente. Mas o que o mercado tem desenvolvido nos últimos anos? Em vez de eu simplesmente combinar com você, tal qual alguns influenciadores já faziam, de ganhar uma porcentagem das vendas, então aquele influenciador que vai lá e faz um story dizendo o seguinte: compre aqui no meu link que você tem 10% de desconto. Esse influenciador está ganhando por clique, por acesso e muitas vezes por venda. Só que, novamente, ganhar por venda, acabou a venda, acabou o meu contrato, cada um segue a vida separado. Muitos desses influenciadores começaram a olhar com o intuito de, tipo assim, cara, eu não quero ser alguém remunerado temporariamente. Eu quero ser alguém remunerado a longo prazo. E, para isso, eu preciso me tornar um verdadeiro dono da marca que eu estou divulgando. E a forma da gente efetivamente se tornar dono é por meio do direito societário. Perfeito. Então, Media for Equity nada mais é do que uma relação comercial estruturada de diversas formas diferentes do ponto de vista jurídico, mas enquanto relação comercial, por meio do qual eu topo licenciar minha imagem, licenciar o meu nome, fazer alguma divulgação, recebendo em pagamento, no todo ou em parte, participação societária, cota ou ação em sociedade. Perfeito, show de bola. Eu lembrei aqui, você falou de Hollywood, aquele caso do ator Matt Damon, que recebeu o convite para fazer Avatar e receberia um percentual da bilheteria. Ele recusou. Ele olhou e falou: isso aqui eu não vou fazer não. Resultado, até esses dias era a maior bilheteria de todos os tempos, né, cara? Perdeu o melhor contrato da história de Hollywood. Mas é basicamente isso, é você então trocar a publicidade, a imagem, o serviço que o influenciador tem, né, com a sua influência, trocar a sua influência por participação societária. Agora, quais são os instrumentos jurídicos, o que normalmente são utilizados? Seria, na prática, uma parceria com a opção de compra? Ele já entra de cara no contrato social? Ou ele depende de bater metas? Como é que, na prática, a gente instrumentaliza isso olhando para as ferramentas jurídicas que a gente tem à disposição?
Já que não pode Legal. capitalizar, né, É. com serviço. Já que você não pode justamente capitalizar o capital social com serviço, né, nas sociedades empresárias. Tem aquela vedação só na sociedade simples, de você integralizar o capital com serviço. Então, como é que você faz para ele fazer essa troca dessa entrega por participação? Vamos lá, o caminho tradicional mais simples de todos é fazer o que a gente chama de investimento direto. É já no início da parceria você já subscrever ou adquirir cotas e ações. E essa subscrição ou aquisição ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer um valor simbólico, o que é muito comum em limitadas, por exemplo, que tem um capital social baixo, R$30 mil. Agora o influenciador vai ter 20%, ele faz uma aquisição, uma subscrição de R$6 mil. Tá? Então é muito comum você ter esses investimentos diretos, às vezes até não por aquisição, subscrição, mas às vezes até por doação, e aí com as repercussões fiscais inerentes a isso, né, decorrente disso, né, quando houver aí a incidência do TCMD, tem algumas doações que não vão estar nem sujeitas a isso em função do valor que elas representam, né, é possível você... Os estados têm. Exatamente, você está dando a isenção. Então, assim, o caminho mais comum, mais simples é fazer o investimento direto. E aqui tem um ponto a nível societário, antes de eu falar as demais modalidades, né, forma de instrumentalizar, que vocês tocaram muito bem e que conecta ainda mais com o início da sua fala, quando você diz assim, as faculdades, elas não ensinam a prática, elas estão distantes, e aqui vem o papel da EFAI. E sobre a EFAI eu falo com muito orgulho, porque eu estou agora na posição de coordenador acadêmico da EFAI, justamente porque eu me identifico muito com a proposta de ensino que a Escola de Formação em Advocacia Empresarial tem, a EFAI. Vocês mencionaram um dispositivo do Código Civil que diz expressamente o seguinte, os sócios na limitada e também na SA não podem contribuir para o capital social com serviços. Diferentemente do que existe, por exemplo, na advocacia, em que tem aquela figura do sócio de serviços, que vulgarmente as pessoas chamam de associado, que é o cara que vai lá, ele trabalha e recebe lá o dividendo dele, mas um dividendo que é desproporcional à participação societária e que costuma ser fixo. Então, é uma forma de você, muitas vezes até de maneira equivocada por alguns escritórios, burlar a legislação trabalhista buscando aí economia tributária e previdenciária. Não é toda a estrutura de sócio de serviço que é errada, né? Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Mas é uma lógica, muitas vezes assim, você bota o cara lá com uma cota, com 2, com 10, quanto que seja, ele vai receber o dividendo lá dele fixo, desproporcional a isso. Isso não é possível na limitada e não é possível na SA. Então, levaria a gente a pensar, no primeiro momento, justamente isso. Cara, como é que eu compatibilizo diante dessa vedação? E aqui é um ponto importante para a gente ter em mente. Quando eu fui diretor do DREI, eu, inclusive, alterei o manual do DREI. A Instituição Normativa número 81 do DREI, que em vigor até hoje, ela tem uma série de manuais. E um dos mais clássicos é o Manual de Registro da Limitada, que dá para a gente ali um passo a passo do que fazer na limitada e traz para a gente ali alguns entendimentos, inclusive de infralegais, sobre a prática. Eu alterei esse manual para deixar uma coisa clara para a gente separar. Uma coisa é contribuir para o capital com o serviço. Outra coisa é o sócio prestar serviço para a sociedade ou por meio da sociedade. A primeira coisa é vedada, contribuir ao capital com o serviço. O que significa isso? Eu não posso receber cotas ou ações por trabalhar para a sociedade. Isso é vedado. O que a lei diz é você só pode receber cotas ou ações se você pagar por isso. Seja na operação primária, que você paga para a sociedade, seja na operação secundária, em que você paga para o ex-dono. Diferente é o caso, que é o que serve para o Media for Equity, em que você presta serviços para a sociedade, sendo sócio, ou por meio da sociedade, sendo sócio. Isso não é vedado. E a gente fez uma alteração, inclusive, no manual do DREI, no anexo 4 da Instituição Normativa 81, para deixar claro que é lícito que o sócio preste serviços para a sociedade. E ele pode fazer isso, inclusive, enquanto uma obrigação como sócio. Perfeito. E aí, nesse caso, a gente está falando aqui de, dentro de uma lógica de acordo de sócio, de acordo de acionistas, o trabalho do sócio. E aí, o trabalho do sócio envolver prolabore ou não envolver prolabore, inclusive, e ele eventualmente vir a ser remunerado só no risco. Então, tal qual é muito comum a gente ver na limitada, o cara é dono da limitada, mas está lá todo dia, comparecendo no escritório, negociando o contrato, representando, às vezes até fazendo publicidade com a cara dele mesmo. Um sócio pode trabalhar para uma sociedade, assim como um influenciador também. Então, quando a gente fala em investimento direto, para burlar essa suposta vedação que existe na lei, mas que na realidade ela é muito mal interpretada, porque não veda nada em relação
ao Media for Equity, para a gente poder burlar isso, o que se faz normalmente o influenciador ele entra com valor, muitas vezes simbólico, ou ele até entra com valor que é expressivo. Pensa numa sociedade que tem, por exemplo, um capital social mais alto, 20 milhões, e esse influenciador vai ter 10%. Ele precisaria entrar com 2 milhões. Sim. Só que o outro ponto também é que você não precisa entrar no ato. Você pode fazer uma integralização a prazo. Sim. E essa integralização a prazo ser feita, inclusive, com dividendos que seriam destinados ao influenciador. Capitalizar os lucros, né? Capitalizar os lucros, integralizar esse capital com o que ele já receberia pelo Media for Equity. Aí você difere a integralização no tempo, não precisa de cara aportar ali os 2 milhões. Exatamente. Que ele Então, tudo isso para dizer que existem diversas modalidades para a gente conseguir estruturar isso. E aí o ponto central que eu queria trazer para a gente é, pessoal, suspeitem sempre, vocês ouvintes que estão nos acompanhando, suspeitem sempre quando vocês, no direito empresarial, se depararem com alguma vedação legal e simplesmente a partir disso falarem assim, não pode. O trabalho do advogado empresarial é achar uma alternativa lícita, segura, evidentemente, para o cliente, que possa, e eu digo para vocês, quase tudo no direito empresarial a gente consegue achar alguma saída lícita para fazer o que o cliente quer que seja feito. Perfeito, perfeito. Agora sim, um ponto de preocupação aí, eu acredito, seu, quando você trabalha nessas demandas, e todo mundo que faz o Media for Equity, é porque quando você traz um influenciador desse para ser sócio, tem todos os problemas que ser sócio acarretam, né? A gente teve recentemente um episódio aqui sobre conflitos societários e a gente viu, tem 2 decisões na vida que você tem que fazer melhor, é com quem você casa e com quem você vai ser sócio, porque às vezes para você tirar um sócio é mais difícil do que divorciar, às vezes não, hoje né? Divorciar é unilateralmente hoje em dia. Então, quais são os cuidados que na hora de fazer um contrato desse de Media for Equity, trazer um influenciador para dentro da empresa, a gente tem que ter, quais as cláusulas importantes de proteção, mecanismos de saída, de proteção da imagem, por aí vai, assim, os principais, né? Eu sei que é um mundo aí, mas os principais que a gente pode estar aqui falando um pouco. Toca um pouco no que você já tinha antecipado sobre estruturas para implementar o Media for Equity. E você trouxe uma delas, por exemplo, que é as opções. Né? Eu posso ter a opção de compra. E essa opção de compra, ou opção até de venda, a gente pode estruturar também, ela pode servir tanto para proteger a empresa que está contratando o influenciador, quanto o influenciador que está entrando na empresa. Então, vou te dar um exemplo. Uma influenciadora que eu atendo, ela viu uma oportunidade numa pequena fábrica no sul do Brasil, que desenvolvia calçados, para ela entrar como sócia nessa fábrica. Só que ela é infinitamente maior, inclusive do ponto de vista financeiro dessa fábrica. Só que ela viu potencial nisso. E aí, qual foi a decisão dela? Não fazer um investimento direto. Ela não entrou como sócio acionista, mas ela se resguardou com uma opção de compra para adquirir. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala em investimento em sociedade, é muito comum no mercado empresarial, do M&A, a gente seguir um procedimento de investigação preliminar para aferição de risco, que a gente vai muitas vezes se referir pela expressão em inglês como due diligence, fazer um processo de diligência. E aí, veja, para ela entrar de sócia efetivamente nessa pequena fábrica, eu preciso fazer uma due diligence tributária, trabalhista, previdenciária, na fábrica, nos sócios, avaliar riscos de reputação, contingências já materializadas ou contingências ainda não materializadas. Tem todo um tamanho para isso. Isso é assunção de risco. Para que eu vou juntar o meu CPF, ou mesmo CNPJ da minha holding de participações, na fábrica de largada, se ela ainda é pequena? O que eu preciso é ter o direito de me tornar sócio por um preço baixo, inclusive atrelado, por exemplo, ao valor de hoje, caso isso venha explodir no futuro. Então, olhando aqui sobre a perspectiva do influenciador, a opção de compra é uma forma da gente se blindar no seguinte: eu faço publicidade, eu estou resguardado aqui com o meu direito de participação, que eu só vou exercer se for crescer. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar o contrário. Uma empresa consolidada que quer oferecer um Media for Equity para o influenciador, mas não sabe ainda se vai dar certo, se vai dar liga, se aquele influenciador vai continuar relevante, ele pode dar a opção de compra ao influenciador condicionada. Falando o seguinte: olha, se o meu faturamento mantiver no estágio que está agora, se a tua credibilidade continuar, se você crescer X% de seguidores, dá para gente pensar em diversas métricas para isso. Eu falo: olha, eu vou te dar o direito caso você alcance essas metas, que é o que a gente chama no mercado empresarial geral de vesting. Eu vou fazer uma relação de vesting com você, que alcançadas algumas condições, ou alcançados alguns termos, você vai poder vestir essas cotas, você vai poder adquirir ou subscrever
essas participações. Então, dentro do direito societário, a gente cria os mecanismos para proteger esses interesses de ambos os lados. No mais, a gente tem que pensar também em cláusulas de saída decorrentes especialmente de violações reputacionais. Como você bem falou no início, e te agradeço inclusive pela introdução, eu faço um doutorado hoje na academia do INPI. Perfeito. E eu sou um advogado societário, de M&A, de negócios. Tenho livros publicados em societário, fui diretor do DREI, atuo com societário desde então. Alguém pode se perguntar, cara, por que você foi fazer um doutorado em propriedade intelectual? Que é um ramo do direito empresarial, mas não é societário. E eu tive a opção, inclusive, de fazer um doutorado clássico em direito comercial clássico em societário aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acabei sendo aprovado nos 2 doutorados e optei pelo meu momento de carreira a seguir no INPI. Justamente para poder me calçar da base acadêmica de um tema que não era muito forte, que era da propriedade intelectual, e que se conecta muito com essa atuação dos influenciadores. E aí, minha tese de doutorado hoje envolve os deveres de preservação às marcas que existem nessas relações de endosso publicitário. A gente pode chamar também o Media for Equity de um endosso publicitário. Não é um endosso do título de crédito, né, relacionado a ceder um título, mas é um endosso de endossar, de falar bem, de incentivar que alguém adquira. E, eventualmente, aquela conexão que eu tenho com um determinado influenciador ou celebridade pode ser positiva durante um tempo e tornar-se negativa em função de atos cometidos no seu ânimo privado. Então, pode ter relação direta com a nossa parceria, pode não ter. Vou trazer 2 casos para vocês bem representativos disso. Um caso a nível global, entre de um lado o rapper Ye, né, antigamente chamado de Kanye West, e a Adidas, que tinha uma colaboração bilionária, um sucesso global, mas em função de atos que ele praticava, de entrevistas que ele dava, de falas que ele proferia em redes sociais, essa parceria foi desfeita. Então, aí é uma crise reputacional regida por um desfazimento de um negócio. E aqui no Brasil... Na cultura, desculpa, aí você traz... É melhor você dar um exemplo primeiro, e eu puxo depois do que eu falo. Não, eu ia trazer aqui o caso do Brasil, que talvez até os nossos ouvintes estejam mais familiarizados, que é o caso do Flow Podcast. Sim. Que, em função aí também de falas do Monark, perdeu, pelo menos foi o que foi noticiado na imprensa na época, uma série de contratos de patrocínio, justamente porque a marca não queria estar mais vinculada com o host do podcast. Então, eu fui estudar, justamente estou desenvolvendo a tese de doutorado sobre a apreciação desses deveres de preservação das marcas existentes nessas relações de endosso publicitário. Perfeito, perfeito. Agora, uma dúvida aqui nesse caso é que a gente, quando o influenciador ele divulga um produto nas suas redes, né, ele está ali contratado, ele não é sócio, ele é um contrato de publi, sei lá. A gente sabe que, pelo menos a rigor, ele não responde perante o consumidor em relação àquele produto, a vício do produto, etc. Mas nesse ponto em que ele tá levando, ele é um embaixador, ele divulga uma marca própria da qual ele é sócio, né? Um produto da qual ele recebe participação nos resultados. E a gente sabe que ser sócio implica em assunção de risco. Nesse caso, a responsabilidade perante o consumidor, ele atrai também? Como é que fica na seara do CDC essa questão? Cara, maravilha. Esse daí é um dos temas que estão mais em voga hoje em dia. Eu tenho uma posição que eu diria para você até que é minoritária em relação a esse assunto. E eu vou explicar para vocês qual é a posição majoritária, qual é a minoritária, por que a minha é minoritária em relação a esse assunto. Vamos lá. Quando a gente fala em direito consumidor, antes de entrar na nuance do societário, mas vamos pensar na relação ainda sem Media for Equity. É o influenciador que vai e divulga no stories dele, por exemplo, um produto e aí depois a empresa que entrega o produto não entrega. Acontece com alguma frequência. Vai lá, compra um relógio aqui com essa empresa para cá, a pessoa vai lá, compra e depois não recebe. Qual é a responsabilidade do influenciador em relação a isso? Quando a gente vai analisar o CDC, a gente tem as hipóteses de fato de serviço, fato de produto, vício de serviço, enfim, as hipóteses de responsabilidade na cadeia de consumo. E quando a gente vai olhar quem o CDC expressamente imputa a responsabilidade na cadeia de consumo, a gente não tem o divulgador, a gente não tem alguém que figuraria na qualidade do influenciador. A gente tem quem fabrica, a gente tem quem comercializa, mas o influenciador ali no final do dia, ele é alguém que está fazendo o endosso. Por essa razão, tem sido discutido o seguinte: devo incluir o influenciador na cadeia de consumo ou não?
quando a gente olha literalmente o que diz o CDC, e aqui eu estou sem, claro, o artigo na minha frente para poder pontuar para vocês, eu não consigo enxergar o influenciador ali. O que parte da jurisprudência, que ainda hoje é pouco incipiente, está até mais focado nessas discussões em juizado especial civil, porque é o consumidor individualmente indo reclamar do prejuízo que ele teve. O que a gente tem visto aí de julgados proliferando e crescendo? Estendendo a responsabilidade para o influenciador, colocando o influenciador na posição de vendedor. Então, ainda que o influenciador esteja ali nos stories dele, divulgando um link dizendo o seguinte: pessoal, acesse esse link aqui e compre esse link, e esse link direcione para uma pessoa jurídica, que ele pode ou não ser sócio, mas é uma entidade autônoma, uma parte da jurisprudência, diria até majoritária, tem colocado esse influenciador como parte da cadeia de consumo, tem colocado esse influenciador como parte da cadeia de consumo e colocado ele especificamente como equiparado a vendedor. E aí, estaria, de fato, se a gente lesse ele como vendedor, dentro da lógica do CDC. Eu acho isso completamente equivocado, e não porque eu sou um advogado que atua para influenciadores. A maior parte dos meus clientes são influenciadores hoje. Mas não por isso. É porque eu vejo esse tipo de conclusão como algo que demandaria da gente revisitar o mercado publicitário brasileiro dos últimos, 100 anos. Por que eu estou dizendo isso? No passado, 30, 40 anos atrás, você ia ver, por exemplo, o Antônio Fagundes divulgando a marca de um carro. E aí você fala assim: caramba, o Antônio Fagundes está dizendo que esse carro é bom. Aí você vai lá e compra o carro. Aí o carro dá problema no motor, etc. Cara, você vai em cima de quem? Você vai em cima da concessionária. Se alguém dissesse para você, vai em cima do Antônio Fagundes, pô, as pessoas iriam rir. Fala assim: pô, você tá de sacanagem, o cara é só o ator que tá divulgando. Cara, a gente só mudou o veículo. Antes era televisão, agora é o influenciador. E assim, não dá mais pra gente falar em, poxa, as pessoas são ingênuas. Cara, todo mundo sabe que se o influenciador tá divulgando alguma coisa, ele tá divulgando porque ele tá ganhando um contrato por trás. Eu vi esses dias, uma coisa que me deixou até bem triste, mas foi bem comentado pelo público. Eu tenho um nutricionista que eu sigo, que eu adoro o trabalho dele. E aí ele estava divulgando esses dias um refrigerante com 20 gramas de proteína. E aí um refrigerante com 20 gramas de proteína, essa coisa do mercado de proteína embutido nos alimentos virou aí uma máxima, né? E o refrigerante, de fato, tinha 20 gramas de proteína. Só que você entrava nos comentários e a maioria dos comentários era assim: cara, desses 20 gramas de proteína, sei lá, 17 são de colágeno. E colágeno é algo que o corpo humano praticamente não consegue absorver. É tipo quem toma suplemento de colágeno. Muita gente critica esse dizendo o seguinte: cara, você não consegue absorver isso. Você tem que estimular o seu corpo a produzir colágeno de outras formas. Mas tomar via oral é fazer xixi caro, no bom português, que é você vai botar para dentro, você vai botar para fora. Então o que acontece? Eu tinha uma credibilidade muito grande nesse nutricionista. Mas eu não posso ter uma visão totalmente cega do que ele falar que eu vou fazer. E foi fácil de você olhar com 2 cliques e ver o seguinte: cara, ele está divulgando um produto que não entrega o que ele está falando, que no rótulo de fato tem os 20 gramas, mas que do ponto de vista de absorção biológica, muito provavelmente não vai ter. E veja, estou falando aqui dentro do âmbito da suposição, porque sequer sou químico, nutricionista, ou quem quer que seja, para poder garantir que é impossível ter um refrigerante que faça que você absorva 20 gramas. Mas isso era que o próprio público dele, facilmente nos comentários, estava falando. Então, tudo isso para te dizer o quê? A gente tem que sair também de uma lógica de ingenuidade, de um tratamento muito paternalista para as pessoas, de dizer assim: ai meu Deus, o influenciador está convencendo ela a falar. Cara, eles têm um grande poder de persuasão? Tem. Eles são contratados por esse poder de persuasão? São. Mas a partir do momento que o próprio mercado se autorregulou para exigir do influenciador que ele deixe claro que é publicidade, o seu dever enquanto consumidor cara, se é uma publicidade, pense 2 vezes. Esse cara está ganhando dinheiro por trás para estar endossando esse produto e serviço. Será que ele é realmente bom? Acho que o caminho é esse. E é por essa razão que eu não consigo enxergar o influenciador na cadeia de consumo. Aí, só para fechar, sei que eu já me estendi bastante aqui nesse tópico, mas o segundo ponto que vocês falam e se ele for sócio? Bem, se ele for sócio, a gente segue com a mesma lógica que a gente tem em qualquer relação empresarial. A pessoa jurídica não se confunde com a do sócio. O sócio só é responsabilizado caso haja abuso da personalidade jurídica. Artigo 50 e que na nossa... Civil, exatamente. O que na nossa legislação, principalmente civilista,
coloca de uma forma motivada, né? No CDC, a relação já é mais ampla. O artigo 28, parágrafo 5º, se não me engano, do CDC, fala que a PJ pode ser desconsiderada, sempre que ela for um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ao consumidor, mas numa matéria puramente civil, é motivada, é confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Então, por essas razões, eu adoto uma posição que eu reconheço, eu quero aqui ser transparente, de dizer que é minoritária, que o influenciador não responde por fato do produto ou vício de serviço por ser influenciador. Eu acho que a gente tem que caminhar o nosso direito na linha da sua posição também, para também um caminho de autorresponsabilidade das pessoas, né? Isso que você trouxe de a gente agir de uma forma meio paternalista, como se o consumidor também fosse um ignorante, que o que o influenciador faz, ele segue de forma cega. Eles têm uma capacidade de persuasão grande? Tem, mas no final das contas, ao final e ao cabo, quem toma a decisão é a pessoa. É óbvio que aqui a gente entra numa seara mais complicada quando você está falando de bets que você tem um componente patológico às vezes. E aí muda um pouco até o poder decisório da pessoa. Mas é algo que parte muito mais do indivíduo ter aquela predisposição, aquela patologia que tem até CID, do que o próprio influenciador pegar a pessoa e tomar a decisão pela pessoa. Então, acho que a gente, inclusive, na reforma do Código Civil, uma crítica muito grande que veio da classe de advogados empresariais, do pessoal que milita com o direito empresarial, é justamente uma tentativa de influência muito grande nessas comissões lá do Senado, de elaboração do projeto de reforma do Código Civil, uma influência muito grande dos advogados que militam na área de direito do consumidor, mais civilistas, para o direito empresarial, trazendo lógica e princípio completamente diferente da lógica do direito empresarial, onde a gente sabe que a regra é a liberdade de atuação, né? As vontades livres ao máximo possível para garantir ali, evitar custo de transação, né? A gente sabe que no final das contas todo risco vira um custo no direito empresarial, né? E quando você incentiva uma litigiosidade pelo consumidor, isso vai aumentar no custo ao final. Para ele, vai aumentar cá, mas a empresa repassa sempre no final, com certeza. A insegurança jurídica acaba sendo uma consequência econômica, né? Não só para a empresa, mas para o geral, para o consumidor. Agora, esse tema ele ficou muito em voga por causa das bets mesmo. Foi. Nos últimos 2 anos aí, quando descobriram que alguns influenciadores, alguns não, né? Muitos ganhavam uma porcentagem em cima das perdas do pessoal que apostava, e teve toda aquela questão de o Felipe Neto, esse pessoal. Teve a CPI das bets e tudo mais, né? Aí ficou mais em voga esse tema. Perfeito. E que eu acho que a gente precisa tratar desse tema com seriedade, Sim. mas a gente não pode misturar ele com publicidade. Sim, a partir do momento que as perfeito. pessoas já tentam botar assim, influenciador com a propaganda de bet, a bet é um dos tipos de propaganda, e acho que a gente tem que evoluir segmento do mercado, restringir, né? Tal qual como é restrito a publicidade de fármacos, tal qual como é restrito a publicidade de bebida alcoólica. A gente não pode pegar um mercado que hoje joga muito dinheiro em influenciador, não tem a menor dúvida disso. Os clientes que eu recebo assim, para o mesmo escopo que a gente faz uma publicidade tradicional, a Bet está pagando 10 vezes. É sair de um contrato de 20 mil para 200 mil. Então, a gente não pode deixar de olhar, e tem que olhar com seriedade, e tem que tratar, e tem que avaliar a eventual regulação disso, mas a gente não pode olhar para o mercado da influência digital e associar a bet, que é o que, infelizmente, dentro da seara política, é o que muito tem sido feito. Então, é tentar tolir os influenciadores por causa das bets e não tolir as bets e a relação com os influenciadores. Generalizar a regulação por conta das bets, né? Exatamente. Alan, e para a gente sair um pouco agora dessa relação, do ponto de vista fiscal, quais são as repercussões de um contrato de Media for Equity? A gente sabe que a Receita Federal ela tem coibido bastante planejamentos tributários em que há uma distribuição disfarçada de lucro, a pessoa entra como sócio, mas na verdade ele é um prestador de serviço, ele é um empregado. Então, onde é que está a linha tênue aí que garante uma segurança para o influenciador de que ele não será alvo de uma autuação? Porque, principalmente em sociedades médicas, é muito comum você ter um sócio ali. Isso eu falo nas empresárias, né? Porque tem sociedade simples que admite. Sim. Mas nas empresárias, você ter sócios que, na verdade, é muito comum o pessoal que presta plantão em hospital. Ele recebe o plantão como distribuição de lucro. Isso está gerando várias autuações da Receita Federal dizendo que não. Ele não assume risco, ele vai lá, presta o plantão dele
vai embora e recebe por aquilo de forma distribuição desproporcional. Isso é uma remuneração disfarçada. E atuando, como é que fica e se isso é visto como remuneração pela publicidade disfarçada de lucro ou não? As discussões a nível tributário disso são extremamente incipientes, mas todo o histórico dos outros setores, eles conseguem também serem utilizados aqui para a gente debater em relação a isso. Inclusive, se a gente for pegar aí casos históricos, como envolvendo, por exemplo, o próprio Gustavo Kirten, o Guga, em relação aos contratos publicitários que ele tinha a partir da PJ dele e atuações fiscais que tiveram em relação a isso. Então, assim, no âmbito do Media for Equity, até por ser um modelo de negócio mais recente no Brasil, eu não vou te cravar como é que está o posicionamento das autoridades fazendárias em relação a isso, justamente porque é muito incipiente. Mas o caminho que você trouxe justamente esse. As discussões que envolvem hoje é justamente o seguinte: o fato dele trabalhar por meio da pessoa jurídica, prestar um serviço por meio da pessoa jurídica, ou prestar um serviço para a pessoa jurídica, isso é um fato gerador de um tributo, especificamente? Qual a minha opinião em relação a isso, olhando muito mais uma perspectiva societária que conecta com o direito tributário? Eu não sou tributarista, trabalho diariamente com vários tributaristas, mas como que eu enxergo isso? Primeiro ponto. Quando a gente olha para o artigo 997 do Código Civil, que traz a base do direito societário, ele traz ali quais são os elementos centrais que o contrato social precisa ter. Olhando para a lógica da limitada, mas é totalmente reproduzível também para a lógica da SA. E ele tem lá um dispositivo que vai falar, dentro dos incisos do artigo 97, que é o contrato deve dizer as obrigações aos quais o sócio assume pela qualidade de sócio. E as obrigações, quando a gente pensa numa sociedade empresária, elas são principalmente financeiras. A obrigação é integralizar a cota que subscreveu. Mas nada impede que as obrigações sejam também a nível de trabalho. Na realidade, é praticamente inexistente uma sociedade em que o sócio também não trabalha. Sim. Existe, claro, uma forma de remuneração para isso, adotada pelo próprio mercado, que é o pagamento pelo trabalho, que a gente costuma se referir, inclusive, com uma expressão em latim, que é o pro labore. Perfeito. Contudo, nada na legislação, e eu tenho dificuldade de enxergar, com base nos próprios argumentos da Receita Federal, na legislação previdenciária, inclusive, eu não enxergo nada na legislação que obrigue o sócio a ter um prolabore. Você vai ter só resolução da Receita, resolução de consulta da Receita, resolução do CARF, etc., mas a exposição clara dizendo que o sócio que trabalha tem que ser remunerado por prolabore não existe. Aí tem aquela convenção de que pelo menos coloca um salário mínimo lá para a Receita não vir pegar no pé. Exato, que é, no fim das contas, o que a boa parte do mercado faz. Sim. Só que, veja só, a questão de colocar um salário mínimo, eu enxergo muito claro nas hipóteses em que o sócio é também administrador. Sim, perfeito. Mas no Media for Equity, quase nunca o sócio é administrador. E aí a questão é, ele vai receber prolabore sem ser administrador? No meu entendimento, ele pode receber participação nos lucros, dividendo, de maneira proporcional ou desproporcional, por exercício da função de sócio. E o exercício da função de sócio, se previsto no contrato ou em acordo de sócios, pode envolver, inclusive, trabalhar para a sociedade. E veja, ele não está fazendo isso na figura de PJ ou PF para PF. Ele está fazendo isso na figura de sócio, como uma obrigação que ele assumiu para a sociedade. E, diante disso, a gente teria aqui uma operação que seria fiscalmente neutra. Porque eu estou trabalhando para a sociedade, mas estou fazendo isso na condição de sócio. Eu não estou fazendo isso na condição de um terceiro que presta serviço para ou por meio da razão pela qual entendo que não teria nenhuma tributação, não teria nenhum fato gerador que exigisse o recolhimento de algum tributo nisso. Tá? Então, no final das contas, as discussões são as mesmas de todos os demais mercados, e você trouxe o mercado médico, que é um exemplo excelente disso, que inclusive tem um planejamento societário nesse mercado, que se já não caiu por terra, eu vejo que vai ter um grande problema aí em breve, que são das SCPs, das Sociedades em Conta de Participação, que colocam os médicos como sócios participantes. Que colocam os médicos como sócios participantes e eles estão na prática atendendo lá na ponta o que o Código Civil veda, né? Então, assim, acho que quando a gente tiver essa resolução dessas questões, isso vai acabar sendo utilizado analogamente para o Media for Equity, mas hoje, sinceramente, eu vejo o mercado ainda, eu não vou dizer, não está blindado, não é nada disso, mas não está sendo observado para isso de uma maneira específica. Está sendo tratado como qualquer outro caso, tá?
Mas no final dos pontos os argumentos para você defender a possibilidade de você receber dividendos são enormes. E eu vou te trazer mais um ponto também. Quando a gente tinha a legislação da EIRELI, isso estava previsto expressamente. Então, o artigo 980A e suas ramificações, chamamos-se incisos ou parágrafos, previa a possibilidade de uma pessoa constituir uma EIRELI para explorar seus próprios direitos da personalidade. Sim. Então, veja, se eu disser para você que se o influenciador que faz uma propaganda tem que ser tributado porque ele está prestando um serviço, eu deveria dizer também que o influenciador que autoriza o uso do seu nome por uma PJ também deveria ter de ser tributado, porque ele estaria fazendo um licenciamento de direitos, que também é um negócio jurídico sujeito à tributação, se você faz isso na qualidade de um externo licenciando para alguém. Mas, no final das contas, ele está licenciando na qualidade já de sócio, como uma obrigação que ele assumiu enquanto sócio, autorizar o uso do meu nome. Razão pela qual eu entendo também, mais uma vez, que a gente tem aqui uma operação que é fiscalmente neutra. Então, no final das contas, assim, qual é a conclusão que eu tiro para você? Se for administrador, tenha um prolabore e tire esse um salário mínimo. Enquanto estive no DREI, alterei também o manual do DREI para dizer não existe nada na legislação societária, isso é mais uma coisa de autoria minha, que obrigue o administrador a ter prolabore. Porque nada na legislação societária prevê isso. Então, a gente tem no manual da limitada dizendo, olha, você pode ser administrador e não ter prolabore. Mas se você tiver, faça isso com um salário mínimo, que é o que convencionou isso aí na prática, e o restante faça com distribuição de lucros. O importante só, que aí eu acho que tem sido a pedra no calcanhar das pessoas, é a realização de distribuição de lucros sem contabilidade. É isso que eu ia pontuar. A ausência de apuração efetiva, contabilização da apuração dos lucros, ou às vezes prever essa distribuição de forma fixa e você não tem nem lastro de lucro para poder pagar e o influenciador está recebendo, aí de fato fica complicado você defender, porque o ponto que diferencia um prestador de serviço, um empregado de um sócio, é a assunção de risco. Se ele não tem lucro apurado para receber, certo? Então, e ele recebe, ele não está assumindo o risco daquela atividade. Agora, se contabilmente está tudo registrado direitinho, o lucro apurado, aí eu também concordo contigo, não vejo o porquê de se entender isso como qualquer tipo de remuneração que não seja dividendo. Maravilha, maravilha. Perfeito. E aqui agora, Alan, para a gente poder ir para as nossas considerações finais, para o nosso público entender, os advogados que estão aí querendo militar mais na área empresarial e estão vendo esse ramo do direito do entretenimento, que é um ramo que você atua bastante. Além, obviamente, desses contratos de Media for Act, o que é que um advogado que atua no segmento de direito do entretenimento mais faz, mais milita, o que é que ele é mais demandado? Legal. Contrato, sem dúvida alguma, é o que ele mais faz, é de todas as naturezas. E foi engraçado, porque quando eu comecei a atuar nesse mercado, uma das principais influenciadoras que eu represento até hoje chama-se Gui Oliveira. Ela é a cabeleireira mais seguida no mundo. Não existe nenhum cabeleireiro no mundo com mais seguidores do que ela no Instagram. É uma das vertentes para a gente pensar em quem é o maior do mundo, mas aí, maior, a gente vai conseguir pensar sobre várias métricas em relação a seguidores, ela é mais seguida do mundo. E aí, nos primeiros meses trabalhando com ela, ela me encomendou dois contratos, em que ela falou assim, olha, eu preciso que você faça um contrato de embaixadora e um contrato de amadrinhamento. Aí, quando ela trouxe isso, eu falei assim, cara, embaixador, eu já consigo mais ou menos entender, né, o nome, como a gente vê na prática. Cara, um embaixador da marca seria alguém que faça o endosso. Então, estou imaginando alguém que recorrentemente vai estar anunciando, sei lá, usando alguma roupa com a marca, vai estar falando, vai estar dizendo, participe do evento e tal. Como a gente tem, por exemplo, um embaixador de Barretos, né, que vai divulgar um evento, etc. Então, quando falou sobre embaixador, eu já comecei a ter alguma ideia. Claro que eu ia perguntar mais como é que era o escopo e tal. Mas quando veio o contrato de amadrinhamento, eu já fiquei tipo assim, pô, mas qual é a diferença entre o embaixador? E na cabeça dela, tá muito claro. Tipo assim, cara, é muito óbvio a diferença entre o embaixador e o amadrinhamento. Aí é um momento que a gente precisa, primeiro, enquanto advogado, se colocar numa posição humilde de entender que às vezes a gente está muito preso nas figuras tradicionais que a gente vê e que o próprio mercado ele se desenvolve e ele cria arranjos que para eles fazem sentido e não é a gente que tem que entrar lá e falar, não, isso daí tá errado, é a mesma coisa. Não, é entender quais são as diferenças que eles têm e tentar colocar isso muitas vezes em formatos típicos.
Às vezes vai ser um contrato totalmente atípico. Às vezes vai ser só um nome atípico com elementos típicos. E aí, no final das contas, até para não deixar aqui a nossa influência, a nossa audiência sem resposta em relação a isso, o embaixador seria uma lógica mais de embaixador da marca, alguém que ostensivamente vai fazer a divulgação da marca de uma maneira mais perene. Enquanto que o contrato de amadrinhamento seria um contrato mais pontual para você fazer a divulgação de um determinado evento. Então, eu fui a madrinha de uma convenção, eu fui a madrinha de alguma outra coisa que aconteceu, acabou e pá. Enquanto que no contrato de embaixador seria um contrato de mais longo prazo, de divulgação de uma determinada marca e não especificamente um evento. Quando a gente olha puramente para o direito, o que um contrato desse envolve? Obrigação de fazer, sim, que é você fazer alguma coisa. No caso do amadrinhamento, deixa muito claro que é licenciamento também de nome, que é o evento sempre acompanhado do nome de quem é a madrinha ou o padrinho desse evento. Então, o que vai envolver no final das contas? Uma multidisciplinaridade do direito que vai desde a matéria básica de contratos para a evolução para os contratos empresariais e para questões envolvendo direitos da personalidade, que é direito civil, propriedade industrial, mais especificamente direito marcário, direito autoral, que é propriedade intelectual, né, dentro do grande gênero, relacionado às criações. Então, o advogado que atua nessa área do entretenimento, ele precisa ter essas noções. LGPD, por exemplo, também quando a gente está falando aí sobre divulgação para alcançar o número grande de leads e entender como que isso é feito. Então, no final das contas, uma demanda que envolve muito é a demanda contratual, para você que é a maior parte do tempo. Outras demandas que envolvem relacionadas a registro marcário, proteção de criação de direito autoral, Biblioteca Nacional, por exemplo. Então, a propriedade intelectual é um assunto que recorrentemente chama também. Contencioso, com bastante frequência, eu já não faço, eu tenho parceiros que fazem, mas contencioso para reativação de conta, de perfil social, desbloqueio de conta no Mercado Livre, questões envolvendo plágio, questões envolvendo difamação ou quaisquer outras tentativas de prejuízo à reputação. Então, contencioso aí também é bastante efetivo. Até mesmo os conflitos societários, né? Conflitos societários, planejamento tributário, sem dúvida alguma. Muitos influenciadores começam no simples, rapidamente explodem, já tem que ir para o outro. Então, por exemplo, eu tive um caso de influenciador que eu atendo, em que ele fechava publicidade de R$2.000. E aí ele era um MEI, enquanto ele fechava publicidade de R$2.000. Cara, bastou entrar a primeira publicidade de 50 mil, que já olhou e falou assim, opa, já tem que passar a ser uma limitada, porque para eu estourar aí o limite dos 81 mil é muito rápido. E aí, da limitada que você começa no simples, daqui a pouco você já está olhando, cara, minha tributação já está em 20%. Cara, talvez seja melhor já estar no presumido, que eu vou estar ali pagando em torno de 15%. Então, o tributário é também importante. Existe um residual criminal também, mas aí é bem pouco. Tá? Então, acho que, diria para você que, assim, contratos disparados, botaria uns 60%, propriedade intelectual, botaria uns 20%, societário e tributário, uns 10%, e o restante, se eu não errei nessa conta aqui fazendo de cabeça, os outros 10%. Perfeito. Sim. Uma última pergunta, se o Felipe quiser fazer alguma também, fica à vontade, para a gente encerrar, mas é uma mais geral assim de mercado. Como é que você está enxergando essa tentativa do nosso Poder Legislativo, do Congresso Nacional, de regulação das redes sociais, das mídias e como isso pode impactar nesse mercado do entretenimento? Legal. A gente já teve uma mudança agora dentro de medidas micro de regulação, que foi a exigência dos alvarás para trabalho infantil, que é algo que já tinha previsão no próprio ECA, mas para que você tenha um perfil de uma criança que apareça de uma maneira habitual no Instagram, você precisa de uma autorização judicial para isso. Bem, eu tenho alvarás que saíram em 1 mês e meio. Eu tenho alvarás que estão há 4 meses para sair. Então, um primeiro ponto que muitas vezes as pessoas fazem, elas, na canetada, decidem alguma coisa e não pensam nas repercussões econômicas que isso tem, inclusive, para contratos que estão em execução, para negócios que existam. E se trata de criança, eu acho que é uma perda que é ok a gente ter, na medida em que existe uma proteção que é necessária. Compensa. Mas o meu medo, acima de tudo, pegando isso como exemplo, são as decisões que são tomadas sem pensar no impacto econômico e financeiro que isso existe. E, novamente, hoje, é que as pessoas ainda olham de uma forma muito infantilizada para os influenciadores digitais,
se referindo como o blogueirinho, ou qualquer coisa nesse sentido assim, com um tom até um tanto quanto jocoso e de inveja, no final das contas. E a gente tem que entender que são estruturas que empregam direta e indiretamente uma gama de outros profissionais, social media, gestor de tráfego, jurídico, designer, Contador. dá para a gente pensar contador, em vários outros que são empregados em relação a isso, e entender também que existem empresas que dependem dessas publicidades, então é muito comum nesse mercado você ter a grande marca anunciante que contrata uma agência, que contrata um influenciador. Às vezes o influenciador faz parte do casting da agência, às vezes o influenciador é independente e ele é contratado pontualmente pela agência. Ou seja, todas as mudanças que você faz, você impacta todo um segmento de mercado que é a agência, que depende disso para existir, o influenciador que depende disso de existir, e o próprio marketing das grandes empresas, que antes ia lá no ator global para fazer publicidade na TV, mas que hoje está concentrando seus recursos, seu budget de publicidade, especificamente na internet. Então, toda mudança de regra que você tem afeta toda a cadeia. Sim. Em quem toma o serviço, em quem presta, em quem faz a intermediação. Então, a minha maior preocupação com qualquer tipo de edição de lei é não ter uma visão sobre os impactos imediatos e os impactos que no médio prazo a regulação causa. Esse daí é meu ponto central. Honestamente, eu não sou muito de ficar acompanhando projetos de lei, Sim. porque no final das contas é uma decisão muito mais política do que técnica. Cansei de ver projetos que caminharam por 3, 4 anos numa direção e faltando 6 meses para ser editado, vem um substitutivo, muda tudo. Então eu não sou, honestamente... desnecessária. Enquanto eu fui gestor público, evidentemente eu tinha mais interesse direto, até por uma capacidade maior de poder intervir em contato com o congressista. Influenciar. Hoje na ponta, exato, hoje na ponta, claro que eu sou professor universitário, tenho também um peso que consegue influir nesse tipo de processo, caso eu tenha envolvimento, mas sinceramente, algumas discussões eu prefiro muito mais atuar de uma forma reativa do que preventiva a nível político. Então estou mais preocupado com quem já tem de lei do que o que pode acontecer, e se eu deixar a cargo de quem faz, de fato, essa atuação aí mais de política pública mais ativa. Show de bola. Eu tenho uma pergunta aqui. A pergunta é mais representando quem está em início de carreira ou quem ainda não atua na área diretamente com o influenciador. Por esses clientes hoje estarem no digital, você acha que existe a possibilidade maior de conseguir manter contratos com esses clientes? Eu digo mesmo como advogado. De forma online, você acha que existe essa possibilidade? Estar fora das grandes capitais, mas manter um pouco dessa relação com esses clientes? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. O problema é assim, uma das portas de entrada principais para os influenciadores é resolver problema. Então o influenciador muitas vezes ganha muito dinheiro e vai ganhando lá no fio do bigode, vai ganhando na confiança, Sim. No máximo tem um computador, etc. E o advogado chega para resolver um problema, que em geral envolve perda de uma conta, uma crise reputacional. Então, esse é o momento que uma parte considerável dos influenciadores busca assessoria jurídica. E se você está fora das grandes capitais, a maior dificuldade pode ser acesso ao judiciário. Porque muitas vezes você vai precisar, mover uma ação, despachar e estar próximo, que evidentemente você pode fazer por meio de correspondente? Pode. Mas aí, você está tentando pegar um cliente, você está terceirizando uma das partes mais importantes, que é a sustentação, o despacho, é uma intervenção, é o sola de sapato no tribunal. Então, a dificuldade maior de você estar num estado e atender influenciadores de outras localidades é essa. Impeditivo, jamais. Ainda mais com o balcão virtual, ainda mais com as sessões online, não é um impeditivo, mas é um pouquinho mais de dificuldade. O ponto central, e que aí, novamente, talvez eu seja minoritário nisso, que as pessoas vão discordar também, é que o posicionamento do advogado nas redes sociais, muitas vezes é numa linguagem advogado para advogado. E é muitas vezes na tentativa de atrair outros advogados. Teu cliente está cagando para qual foi o informativo do último informativo do STJ. Não é esse tipo de conteúdo que vai atrair ele. Desculpa aí o português, aí já estamos aqui em intimidade. Aqui não tem essas regras não, fique em paz. Então a gente vê muita gente produzindo conteúdo que é claramente para advogado. E tá tudo bem. Se o seu mercado for mentorar advogado, se o seu mercado for vender curso para advogado, se o seu mercado for ser qualquer coisa destinada a advogado. Agora, muita gente até se frustra que está lá, produzindo conteúdo com constância, e a clientela não vem. Ou o lead, quando vem, é um lead desqualificado. Então, o cara chega não querendo pagar no horário, o cara chega para pedir um assunto que não tem nada a ver.
vai ter muita gente que vai me negar e vai falar o contrário. Minha captação vem essencialmente pelo digital, eu produzo conteúdo técnico e aí chega cliente com demanda. Cara, eu tenho dificuldade muito grande de ver isso, especialmente no Instagram. Se a sua produção está centrada em blog para melhorar o teu posicionamento nos buscadores, para ter o teu SEO sendo achado mais fácil, para que as pessoas vão no teu site buscando resolver um produto, para que a IA te cite, legal. Né? Porque antes as pessoas buscavam coisas no Google, agora estão buscando direto usando o ChatGPT, o Claude, afins, como buscador de pergunta, efetivamente. E esses buscadores leem artigos que estão bem ranqueados e dão, às vezes, opiniões com base nisso, e colocam como fonte, às vezes, o site do teu escritório. Aí eu acho um posicionamento mais inteligente. Agora, criação de conteúdo em TikTok, para mim, a nível de captação de advogado, 0. Criação de conteúdo em Instagram, acho também baixíssimo. Pro empresarial, então, cara, eu acho muito ruim, porque dificilmente um sócio vai vir porque ele, viu você fazendo um post sobre cláusula de drag along e acordo de acionistas. Opa, vou contratar esse cara agora. Eu não acredito nisso. Acho que a questão de autoridade no digital é importante a presença para as pessoas verem que você existe, que você tem substância, mas eu não acho que é na produção de conteúdo que você capta clientela. Para o Instagram e para o TikTok, né? Produção de conteúdo nessas páginas, portais, e blogs e sites, aí eu já vejo de uma forma mais positiva. Show de bola, perfeito. Isso aí. Fechou? Fechou. Alan, muito obrigado. Para o público que está nos acompanhando, como é que eles te acham, onde eles te encontram, o que é que você faz, vende, oferece? Fica à vontade aí agora. Beleza, obrigado. Pessoal, vocês me encontram no Instagram, no @alan_turano. Então, lá vocês conseguem me achar. Meu perfil é um perfil um pouco profissional, um pouco pessoal. Eu não estou, como disse para vocês, aí focado em produção de conteúdo. Então, lá vocês vão ver muito mais a figura do Alan, pessoa física, do que jurídica. Vou Muito colocar Botafogo. Assim. Muito Botafogo, é verdade. Muitos shows também, que é outra coisa que eu gosto bastante. Vai ter o Rock in Rio agora. Vocês vão me ver lá em muitos dias de festival, certamente. Viagens também, enfim. E vocês me acham também no LinkedIn, que quando eu estou lá presente, aí já é 100% profissional, também, Alan Turano. E vai ser um prazer poder trocar com vocês lá, eu deixo meus canais 100% abertos, respondo todo mundo que me manda DM, então, para quem quiser me acompanhar lá. E se você quiser acompanhar aí conteúdo jurídico, de fato, todos os dias, e aí um conteúdo aplicado, e aí um portal que está menos preocupado em vender pessoas e muito mais em vender uma instituição, vocês acham a gente também na EFI, a Escola de Formação em Advocacia Empresarial, em que eu estou como coordenador acadêmico. Muitas das publicações de lá, hoje em dia, são minhas, em especial envolvendo alguns casos. Então, contei recentemente aí erros cometidos a nível de propriedade intelectual, a nível societário, por Manuel Gomes, o Caneta Azul, pela Luísa Sonza, por exemplo, cantora. A gente vai trazendo aí alguns bastidores. A gente divulgou até o contrato do Homem-Aranha, pegando aí um pouco o hype do filme. Então, se você quer acompanhar um conteúdo mais jurídico, a EFI é o que eu te recomendo, e vocês vão ter no meu trabalho lá, uma parte também do que eu faço acontecendo lá. Perfeito, Beleza. Muito obrigado, Alan, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí, foi um papo muito bacana, muito esclarecedor e enriquecedor. Com certeza. Muito obrigado, Alan, por participar. Valeu, pessoal, foi um prazer, desejo todo sucesso a vocês, um grande abraço. Valeu. Obrigadão, tchau, tchau. Esse foi o Repercussão Geral de hoje. Não deixe de seguir o nosso canal, curtir, compartilhar, manda aí para o influenciador que você conhece, seus amigos, para todo mundo. E não deixe de acompanhar nada nas redes. Até a próxima.